Porque o parágrafo único do artigo 2º da Lei das Agências Reguladoras diz que, além daquelas 11, da ANEEL até a ANM, também são consideradas agências reguladoras outras autarquias criadas em regime especial depois da 13.848, que é de 19, e que tem algumas das suas características. E aí, o que eu estou defendendo, não sei se para simpatia de quem editou a medida provisória, é que, ao fazê-lo, se transforma em agência reguladora. E, sendo agência reguladora, atrai a incidência de todo o regime das agências reguladoras. Exigência de requisitos, ato complexo para nomeação de dirigentes, mandato fixo, né? Então, não sei. Não, mas é uma tese interessante. Isso é interessante. Eu acho que, na verdade, não se está discutindo muito isso, né? Primeiro, pela instabilidade da medida provisória, que o pessoal tem o receio de que não seja aprovado. Que a CDE recomenda, né, que seja entidade autônoma, etc. Foi sobre isso que eu conversei com o Fabiano. Ele me falou, ele falou, ele comentou na palestra dele que quando se trata de direito administrativo, essas coisas, ele chama o super-herói, né? Exagero da amigo dele. Não o malvado favorito, né, mas a autoridade favorita do assunto. Assim, aqui, na verdade, sim, as nossas turmas sempre são um pouco mais seletivas, então, mas, como disse, a gente tem também o Mitre e Dintre que nos acompanha, a gente tem o Mitre do São Luís, o Dintre na Rondônia, na Católica de Rondônia, e a ideia é que sempre trazer convidado para possa assim, oxigenar, né, fazer assim, bastante de álcool, reflexões de colegas conhecidos e competentes, que sempre nos brindam com a participação, e diante dos honorários que a gente pode pagar, do uísque, 20 anos, né, para servir. Mas, de qualquer forma, eu te agradeço muitíssimo a presença, né, vou fazer uma apresentação também formal, né, realmente o professor Rafael Maffitt é uma autoridade, grande jurista de direito administrativo hoje do Brasil, além de ser uma pessoa que atua e quase sem pompa e circunstância, né, apesar de que ele e representa já no mundo do direito administrativo, e além do mais, uma memória que eu poucas vezes vi, né? Impressionante como sabe referir as decisões do TJSTF. Ninguém confere, pode ser tudo número inventado, pode ser todos números inventados, ninguém confere. O pior é que não é, né? O pior é que não é, né? No máximo pode trocar um inciso de lugar dentro do parágrafo, né? No máximo, né? Que acontece. Isso é realmente uma coisa que eu tenho observado há muitos anos, né? Quando tem isso, não só domina a matéria, mas também consegue, né, reproduzir sem PowerPoint também, né? sem Cilembrol, né, disso. Mas, assim, mapa da apresentação. O Rafael Maffitt, mestre doutor em Direito pela URGS, né, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O professor Almiro te orientou nas duas? Não, eu, professor, na verdade, eu sou mestrando em processo civil. Aí eu passei um doutorado para Direito de Estado. Os meus amigos do processo civil diziam que eu não era inteligente o suficiente para continuar no processo civil. O professor Almiro, que tem mais autoridade que eles, diz que a inteligência sim a ponto de poder fazer direito administrativo. Né? Vamos defender a dos publicistas aqui. Né? O processo continua sendo instrumental, é importante também. Né? Vamos defender a causa do bem, a causa do direito mesmo, exatamente, materialmente relevante. Exatamente. E, bom, o professor de direito administrativo. Carlos Alberto Alvaro, me orientou no mestrado. Está claro que também é um grande nome, né? Infelizmente, se foi. Professor de direito administrativo dos cursos de graduação, mestrado e doutorado da URGS, né? Presidente da Comissão Especial de Parcerias Públicas, Privadas, Concessões, Licitação e Desestatização, pouca coisa, tá? Da OAB do Rio Grande do Sul, também advogado, né? Sócio do escritório Rossi, Maffitt e Vilma de Grando, advogados, né? Ele tem um livro que eu justamente queria receber, tem várias obras publicadas, mas especialmente, né, sobre este tema que ele vai tratar hoje, né? Sua tese, né? Tese de doutorado, orientada pelo professor Almiro, né, sobre segurança
jurídico, proteção à confiança, no direito administrativo brasileiro, né, que é uma obra referencial, né, sem dúvida nenhuma, né, e só eu me autorizaria a dizer que o professor Rafael Mafini é uma grande autoridade no assunto, que era um tema também muito querido, né, que tinha um artigo importantíssimo, né, anterior do próprio professor Almir do Couto e Silva, né, também era procurador de Estado, né, passou também a advogar, só no magistério. Então, assim, o grupo funciona assim, tem mais tempo de exposição, flexível, 30, 40 minutos, né? A gente só tem que realmente sair daqui 1h10, 1h15, né? A gente pode, se quiser falar até 1h, tá ótimo, se quiser falar um pouco menos para a gente talvez ter alguma interlocução, também tá bom, né? Respeitando a deadline, tu conformas também bastante o teu tempo aí, né? Maravilha. Bom dia a todas e a todos. Professor Ingo, uma satisfação reencontrá-lo e, ao mesmo tempo, uma grande honra participar desse grupo de estudos de vamos dizer assim, uma instituição irmã, né, aquela que eu hoje integro, e especialmente falar de um assunto desses, que é um assunto que a mim chama a atenção desde há muito, e não é exagero, professor Ingo, eu dizer que a escolha pela pesquisa relacionada com proteção da confiança e segurança jurídica acabou sendo uma homenagem que eu pude fazer em vida ao professor Almir do Couto Silva, que nos deixou em 2018, mais ou menos nos mesmos dias em que foi aprovada a Lei 13.655, que introduziu os artigos 20 a 30 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que, para mim, traz consigo um marco muito importante também para esse assunto que a gente vai tratar hoje. Então, o professor Almir não chegou a perceber as novidades que foram introduzidas por essa legislação. Eu vou, assim, uma conversa, né, professor, acho que dá para dizer que é uma conversa mais informal, eu vou tentar dividir, vamos dizer assim, a conversa em duas partes. Uma pré-compreensão do que seja segurança jurídica, mais vocacionada a tratá-la no direito administrativo, e depois a parte que eu acho que é a mais interessante, que é aquilo que eu chamo, nessa minha tese de doutorado, de operatividade, ou seja, o que é e para que serve, né? O que é e para que serve essa noção de segurança jurídica de proteção da confiança. A proteção da confiança, já antecipo, para mim não é um princípio desgarrado da noção de segurança jurídica, é uma face subjetivada da segurança jurídica que tem a ver com legítimas expectativas que as pessoas depositam em relação a comportamentos estatais. Mas, na minha opinião, não é exagerado dizer que segurança é um clamor antropológico que, última ratio, foi a origem da criação do Estado, da criação do direito. Ou seja, o ser humano ele carece de segurança, né? Um dos textos que o professor Almir me recomendava era um texto que tinha inspiração freudiana, que dizia que o próprio casamento também é uma decorrência de uma segurança até patrimonial. O Instituto do Casamento, assim como o Instituto do Estado, assim como outros tantos institutos, decorrem desse clamor antropológico que é o clamor por segurança. Bom, mas eu, obviamente, não vou tratar de antropologia aqui, eu vou tratar de direito, e ao tratar de direito, eu destacaria que o Supremo Tribunal Federal, quando ele trata do princípio, sobre o princípio, eu tenho um pouco de implicância com esses signos, né, linguísticos, valores, postulados, enfim, né, de vez em quando as pessoas ficam discutindo mais o nome da coisa do que a coisa, mas enfim, quando o Supremo fala em Estado de Direito, ele arrola, vamos dizer assim, uns 4 ou 5 grupos de conceitos que dizem, ou que, em conjunto, perfazem a noção de Estado de Direito. Vamos lá, assim, em ordem. Uma ideia de juridicidade, um Estado subalterno à ordem jurídica. Uma ideia de controlabilidade, que decorre da primeira, obviamente, ou seja, o Estado de Direito ele pressupõe que haja controle. Direitos fundamentais, não me atrevo sequer a falar além disso, né, ao lado do Sorinho. Direitos fundamentais também compõem a noção de Estado de Direito. A separação, equilíbrio, convívio harmônico entre os poderes. Mas a maior quantidade de precedentes do Supremo Tribunal Federal, quando o Supremo faz menção ao Estado de Direito, diz respeito à segurança jurídica. Então, diz assim, segurança jurídica é um dos componentes da noção de Estado de Direito, né? Para compreendermos a magnitude do assunto que nós estamos tratando hoje, o Supremo diz que uma das decorrências do Estado de Direito
e ao mesmo tempo, né, que um sobreprincípio tem essa característica, né, ele alimenta e é alimentado pelos subprincípios. Então, a segurança jurídica ela é alimentada e ela alimenta a noção de Estado de Direito. Eu fico até encabulado de dizer o número do precedente agora, professor, mas a primeira vez que o Supremo disse tratar-se segurança jurídica de princípio constitucional foi num precedente oriundo aqui de Porto Alegre. Foi na questão de ordem na petição número 2.900, que foi julgada em 17 de maio de 2003. E esse caso é um caso que envolvia uma situação inusitada. Era uma aluna que fazia Federal de Pelotas, que passa num concurso por correio, cuja contratação pressupunha um ingresso aqui em Porto Alegre, e naquela época se degladiava ainda no Supremo se aquela regra que fala da reserva de vaga em universidade congênere valeria também para primeiro ingresso ou não. Claro que o Supremo disse que não, mas naquela época o Supremo ainda dizia hora que sim, hora que não, hora que sim, e aí ela impetra o mandato de segurança, o nome dela é Roberta, ela impetra o mandato de segurança, estando no segundo semestre da Faculdade de Direito lá de Pelotas, da Federal de Pelotas, para vir para a URGS, e consegue. Aí, quando ela está no quinto semestre, sentença de procedência. A URGS não apela, só que sobe em reexame necessário para o TRF, e das duas turmas que julgavam matéria, a terceira e a quarta, cai na terceira, presidida pelo então professor saudoso Teori Zavascki, que era a turma que dava ganho de causa, ou seja, céu de brigadeiro, né? Só que quando ela está no oitavo semestre da Faculdade de Direito, o Supremo bate o martelo e diz: não vale para primeiro ingresso. E 3 semanas depois o processo é julgado constrangidamente pela terceira turma, os desembargadores dizem: olha, Roma locuta causa finita est, né? Ou seja, o Supremo bateu o martelo está batido. E proveu o reexame necessário e tirou a guria da URGS. Tá? Mostrando, isso eu digo para os meus estagiários do escritório: professor, o que é pré-questionamento? Eu digo, pré-questionamento é uma coisa que tem quando o ministro quer que tenha e não tem quando ele não quer que tenha. Assim, é um troço da... Aí acontece, mostrando que quando o Supremo quer julgar o troço, ele julga... Se pré-questionou, não pré-questionou. Não precisa nem ter falado da Constituição. Né? Professor Ingo, olha o que aconteceu. A guria desesperada, os advogados dela, desesperados, peticionam no Supremo sem terem sequer interposto extraordinário no TRF. Do artigo, lembra do 800, parágrafo único, que dizia que tinha que ter admissibilidade para... Não. E aí, por isso que é questão de ordem na petição, porque a primeira coisa que eles decidiram é receber como cautelar. Foi talvez a única cautelar pré-recurso extraordinário que foi interposto. E aí foi nessa circunstância que o Gilmar Mendes, relator do processo, citando o trabalho do professor Almiro, que é de 87, ele diz que segurança jurídica é princípio constitucional e é acompanhado pelos seus pares. Aliás, o caso, e isso é uma outra homenagem que eu gosto de fazer ao professor Almiro, até porque estamos nos avizinhando do dia do professor e talvez ele tenha sido um dos mais marcantes na minha carreira. Acho que é o mais marcante. O professor Almiro, ele não tinha... não sei se posso usar essa palavra no ambiente acadêmico, saco. Ele não tinha saco para trabalhar com abstrações. O professor Almiro nunca ia escrever um manual. Se escrevesse, ia ser o melhor de todos, mas ele nunca ia escrever um manual. Porque o que ele fazia? Ele gostava de pegar um caso concreto e, sobre ele, aí ele abria uma fenda teórica que ninguém conseguia alcançar. Era o perfil dele, os escritos dele eram sempre provocados ou pela atuação dele na Consultoria Geral do Estado, depois Procuradoria Geral do Estado, ou então no seu escritório de advocacia. E ele se deparou com um caso que é o que originou o artigo de 87 sobre legalidade e segurança jurídica, que é o caso do professor austríaco. O que é esse caso? Era uma família de judeus austríacos que vieram na década de 40, 50 para o Brasil, obviamente não se naturalizavam naquela época. A gente só consegue a dupla cidadania porque não se naturalizou o nosso ascendente lá, não veio para o Brasil e viveu aqui com a carteira de identidade do país de origem. E aí esse cara, por ser um brilhante aluno, é convidado para dar aula no magistério estadual do Rio Grande do Sul. Um jovem, um piá, um judeuzinho austríaco lá que veio para o Brasil e aprendeu. Pô, quer saber falar alemão? Sabe falar alemão, sabe qualquer coisa, professor. Assim, eu já tentei estudar mais de uma vez alemão e concluí que eu preciso de umas 3 vidas para aprender a falar alemão. O cara foi começar a dar aula para professor do magistério estadual. Depois de 30 anos, ele pede a sua aposentadoria. Quando pede sua aposentadoria, o burocrata de plantão olha o cara lá e diz: opa, o senhor não pode sequer ser servidor público, porque estrangeiro não pode ser servidor público.
indefiro a aposentadoria, porque o senhor ficou 30 anos trabalhando ilegalmente. E só não vamos determinar a devolução do valor porque o senhor trabalhou. Foi esse caso concreto que, na época, chega no ministro Nélio da Silveira. Quem era o ministro Nélio da Silveira? Era o consultor-geral do Estado, na época. Seria o equivalente ao procurador-geral do Estado, e ele chama o professor Almiro e diz: Almiro, essa bola é contigo. E aí é que o professor Almiro, estudando como ele sabia estudar, busca o caso da Micaché de 1922 na França, busca o caso da pensionista berlinense lá de 1956, que quando foi o momento, vamos dizer assim, a certidão de nascimento da proteção da confiança na Alemanha, e ele escreve o seu artigo de 87. Bom, então assim, que é princípio constitucional, acho que isso escapa de qualquer dúvida. Aí vem uma segunda pergunta, que é de dificílima resposta, o que é segurança jurídica? Vamos chamar assim, feição juridicizada, né? Poderia fazer uma percepção filosófica, uma outra antropológica, uma outra sociológica, mas se analisar juridicamente o que é segurança jurídica. Com um pouco de exagero e jocosamente eu digo, há tantos conceitos de segurança jurídica quanto são os autores que se debruçaram a defini-lo. Então, se tem 1000 autores, tem 1000 conceitos, né? De modo que é uma questão de eleição, assim, o que é o critério definitório que eu recomendo. Eu gostei muito de um livro de uma autora chamada Silvia Calmet, que escreveu sobre proteção da confiança no direito francês, alemão e comunitário. É bem interessante, vamos dizer assim, a abordagem dela. E ela diz o seguinte, isso é uma variação, não é muito diferente do que o Canotilho diz, não é muito diferente do que o professor Almiro diz, não é muito diferente do que o professor Humberto diz, não é muito diferente do que o Leandro Paulsen, que escreveu um livro sobre isso, diz. Mas, organizando o raciocínio, o que a Silvia Calmet diz? Segurança jurídica são 3 coisas. Vamos dizer assim, são 3 coisas. Primeiro, uma ideia de previsibilidade, calculabilidade. Eu tenho que entrar numa relação jurídica sabendo do que dela vai emergir. Tá? Então, essa ideia de previsibilidade. Se a gente quiser dar um marco, vamos dizer assim, com um exemplo marcante dessa percepção de segurança jurídica com calculabilidade, a legalidade penal. Né? Nullum crime sine lege, escrita, estrita, prévia, certa. A legalidade tributária, né? A anterioridade tributária, nos casos em que ela... Ou seja, aquela ideia de previsibilidade. Então, para eu ter um ambiente, um estado de coisas que trata de segurança jurídica, eu tenho que ter um ambiente que assegure essa lógica de previsibilidade. Esse é o primeiro significado. Muito comum, muito corriqueiro, enfim, falar-se em segurança jurídica pensando nesse significado. Tem um segundo significado que me chamou muito a atenção. Esse não tem outros autores que tratam da matéria destacada essa percepção, quando ela diz o seguinte: segurança jurídica também é cognoscibilidade, é o saber, ou seja, para eu ter segurança jurídica eu tenho que poder prever, mas eu também tenho que saber o que está acontecendo. E aí ela desdobra essa cognoscibilidade em 2 aspectos, é por isso que eu acho interessantíssima essa abordagem da Silvia Calmet, porque ela diz, isso tem um aspecto formal, a cognoscibilidade formal, que é a transparência, que é a publicidade. Aí, observe, eu atrelo publicidade da administração pública à segurança jurídica. Mas também tem uma cognoscibilidade material, que aí é não só saber a coisa, mas saber a causa da coisa, que é a motivação. E aí ela atrela motivação, o dever de motivação, à segurança jurídica. Isso poucos autores até então, pelo menos que eu conhecia, tinham feito. Horas falava da motivação por causa do 93, inciso não sei o quê, horas falava de motivação por causa do devido processo legal, horas falava de motivação por causa do contraditório, aquela discussão de se era princípio constitucional ou não a motivação na administração pública. Bom, se eu pressupuser que segurança jurídica é princípio constitucional, e se eu extrair da segurança jurídica o dever de motivação, está resolvida a questão. Pois, o terceiro e último significado é o de estabilidade. Aí eu posso lembrar, assim como, né, institutos marcantes, a coisa julgada, né? O ato jurídico perfeito, o direito adquirido. Então, assim, se eu fosse marcar a concepção de segurança jurídica a partir de verbos, prever, saber e manter. Né? Prever, saber e manter
seriam os verbos-chave da segurança jurídica. E como diz o professor Humberto, é um princípio que meio que conduz, assim, né, pela mão, as relações jurídicas do ontem para o hoje e do hoje para amanhã, né? Do ontem para hoje e do hoje para o futuro. E até eu diria, essa ideia me chama muito a atenção quando eu li um texto que explicava o direito adquirido, o ato jurídico perfeito. Diferentemente do que a gente pensa, o direito adquirido e o ato jurídico perfeito, a coisa julgada, não são vedações de retroeficácia, é o contrário. São projeções para o futuro de institutos que acabam se condensando com base numa normatização que vigia na época. Ou seja, eu adquiri esse direito. Esta legislação, que embasa o direito que eu incorporei no meu patrimônio jurídico, ela se projeta para o futuro, quaisquer que sejam as mudanças, quaisquer que sejam as modificações. Isso que pode parecer óbvio, vai ter total importância na hora que eu, vamos dizer assim, de algum modo, for dar os exemplos concretos de aplicação prática da segurança jurídica e o quanto isso, de algum modo, é relevante para o nosso cotidiano. Bom, então, a partir daí, compreendido o que é a segurança jurídica, eu diria assim, a segurança jurídica ela tem uma face objetiva, né, que recai, né, não gosto muito dessa diferenciação, sobre o direito objetivo. E aí, por exemplo, essa face objetiva é o que explica a modulação de efeitos do 27 da 9868 de 99. Né? Por voto de mais 2/3 do ministro. Por que manter uma legislação para o futuro ou manter uma legislação por um período de tempo se essa legislação era contraposta, era contrária à Constituição Federal? Então, essa é uma lógica de preservação da segurança jurídica no plano objetivo. Mas tem uma outra face que é a que eu vou me concentrar mais, que é a face, eu diria, subjetiva ou subjetivada, que é a que se fundamenta na proteção de legítimas expectativas, que aí alguns autores chamam de proteção da confiança. Então, assim, não dá para dizer que proteção da confiança, aquilo que eu lhes falei antes, não dá para dizer que proteção da confiança é diferente de segurança jurídica, mas é uma face dela, é uma face subjetiva, uma face subjetivada. Bom, aí... com um pouco de medo de falar disso ao lado de quem, na minha opinião, escreveu o melhor texto sobre proibição de retrocesso, eu diria assim, quando eu falo da proteção da confiança, eu acabo me permitindo encontrar manifestações de proteção da confiança em todas as funções estatais. E eu diria, a proibição de retrocesso, de algum modo, é uma manifestação da proteção da confiança no tocante à função legislativa. Né? Em algum modo é isso. Nós também temos manifestação de proteção da confiança na função jurisdicional. Querem ver um exemplo assim, bem na prática, né? Bem coisa de advogado chato que trabalha com isso no dia a dia? O STJ tinha um tema de repercussão geral, que era o tema 531, que tratava da questão do servidor que recebe valor a maior. O servidor recebeu, eu sou professor da URGS lá, recebi lá auxílio amamentação. Indevidamente eu recebi. Bom, tinha uma forma de decidir essa matéria, que era o enunciado do tema de repercussão de recurso repetitivo número 531. E o STJ mudou essa orientação quando editou a repercussão geral 1009. Mudou, nem importa aqui o que mudou. Mas o que fez o STJ? Na minha opinião, uma manifestação de proteção da confiança na função jurisdicional. Diz o seguinte, ó, a nova orientação será aplicada somente em relação a processos distribuídos depois de hoje. Ou seja, os processos que foram distribuídos até ontem continuam a ser julgados com base no tema 531. O tema 1009 vai ser julgado, ou vai ser aplicado, somente em relação aos processos que forem distribuídos a partir de hoje. Poxa, manifestação de legítima expectativa na função jurisdicional. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que o habitat natural da proteção da confiança é a função administrativa. Né? Então, assim, aí eu não tenho nenhuma dúvida em relação a isso. E ao fazer esta observação, ou seja, né, só para organizar o raciocínio, né, eu mostrei a vocês que tem vários princípios que formam o Estado de Direito. Um deles é segurança jurídica. Depois eu fiz o quê? Eu peguei a segurança jurídica e expliquei quais eram os seus principais significados. Depois eu mostrei quais eram as suas faces, a objetiva e a subjetiva. Na face subjetiva, que é a proteção da confiança,
eu dividi em funções estatais, dizendo, não vou tratar a fundo da função legislativa, nem da função judicial, eu vou ficar com mais atenção na função administrativa. E aí eu me socorro de um autor, um belga, chamado Søren Schoenberg, que, por sua vez, faz o quê? Divide a proteção da confiança na função administrativa em 3 aspectos. Tá? Vamos lá. Primeiro aspecto, menos desenvolvido aqui no Brasil, que é a proteção indenizatória ou ressarcitória da confiança. Resumidamente, eu tenho um artigo na RDA que eu publiquei junto com uma orientanda sobre esse tema. Resumidamente é o seguinte, lembra do 37, parágrafo 6º, que fala que o Estado responderá por danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros? Bom, assim, noves fora todo o debate da questão se a responsabilidade é subjetiva, na omissão, acho que isso é uma balela, mas enfim, noves fora esse debate, é entendermos que a frustração de legítimas expectativas pode importar um fato ensejador de inexabilidade. Ou seja, deixa eu dar alguns exemplos, assim. Eu vou dar um exemplo que até não é tão fictício. Assim. Esse é o bom de advogado, uma coisa que a gente dá aula, né? Que não precisamos nos socorrer do Tício e do Mévio, né? Eu odeio o Tício e o Mévio, porque são os caras dos exemplos inventados, né? A gente advogando na área que dá aula, acaba o exemplo, né? Quase que se atirando no colo da gente. Município X cria um grande programa de incentivo, de instalação de empresas. Venham para cá. Venham para cá, que aqui você vai receber isso, desde que implemente as condições X, Y, Z. Tá? O que é o prometido? Concessão de direito real de uso para instalar a fábrica. Os caras, ok. Tá? O que mais? Isenção de tributo por um período tal, ok. Daí, depois de X anos, olha só o que a lei municipal previa. Um rachide, né, uma divisão sobre o incremento de arrecadação que aquela operação ia gerar em relação ao ICMS que retornava ao município. Entenderam? Nós vamos rachar. O que é incrementar a arrecadação, um percentual ficava no município, um percentual era devolvido para a empresa. Bom, a empresa viu aquela legislação, fez as contas e se instalou. Fez a fábrica, empregou os egressos do sistema prisional, que era uma das condições, empregou idosos, que era uma das condições, empregou nota 10 para estrelinha, cumpriu todos os requisitos. Tá? Usufruiu de boa parte dos benefícios que lhes foram, até que chegou na hora do... E agora? Quando vai no agora, né, questão da vinculação de receita, o prefeito manda para a PGM, e a PGM diz, é evidente que essa norma é inconstitucional, e eu, como controlador de mim mesmo, eu posso reconhecer a inconstitucionalidade da norma que eu criei e te atrair para me pagar. Bom, comprar a briga da constitucionalidade de uma lei tão inconstitucional assim, não vale a pena. Tá? Vamos dizer assim, agora, buscar a reparação civil, né, pela frustração da legítima expectativa, daquilo que for prejuízo liquidável. Eu quero antecipar que essa ação vai ser uma ação que provavelmente a gente vai ganhar, mas vai perder. Né? Porque a gente vai ganhar, porque me parece que é evidente, mas na hora de liquidar o prejuízo vai ser uma dificuldade bárbara de liquidar qual seria o prejuízo decorrente disso. Mas que, em tese, é possível essa chamada proteção ressarcitória, eu não vejo muita dúvida sobre isso. A segunda face da proteção da confiança na função administrativa é aquilo que o Søren Schoenberg chama de proteção procedimental da confiança. Tá? A proteção procedimental da confiança também acaba sendo algo atrelado à noção de democracia, de participação, por quê? Bom, quando a administração pública vai editar uma norma, como é que ela assegura o princípio democrático? Como é que ela assegura a participação? Bom, aí é com audiência pública, consulta pública, audiência popular, essas coisas que de alguma forma, permitem um diálogo interinstitucional e social sobre a matéria. Agora, quando a administração pública se depara com a necessidade de anular um ato administrativo de concessão de benefício previdenciário, como é que eu asseguro a participação? E aí
lá do Bom de Ser Velho, na docência, que antigamente eu tinha que explicar um monte de coisa. Hoje eu invoco o tema 138 da repercussão geral do Supremo, que diz o seguinte: olha, se a administração pública vai desfazer qualquer tipo de conduta concreta do qual decorram efeitos favoráveis ao destinatário, terá de assegurar o contraditório e a ampla defesa. Ou seja, a administração pública, eu posso e devo anular as minhas condutas viciadas de ilegalidades em alguns casos, eu posso e devo revogar aquelas condutas inconvenientes em outras, eu posso e devo caducar, caçar, extinguir atos, contratos, negócios, procedimentos e tudo mais. Mas eu não posso fazê-lo de modo abrupto, sem assegurar a manifestação do interessado. Por isso que é proteção procedimental da confiança. As legítimas expectativas ficam asseguradas dentro de um procedimento. Uma vez eu estava dando aula em São Paulo, e um aluno levanta a mão e diz assim: mas e a autotutela administrativa? Eu digo, é preservada. A única coisa é contextualizar a prerrogativa de autocontrole da administração a um devido processo legal, é disso que se trata. E aí o cara, e aí o cara não gostou muito isso foi pré-tema 138 da repercussão geral. Aí ele disse, mas o cara vai dizer o quê? E até eu cometi uma indelicadeza, eu respondi de forma, isso eu parei de fazer. Eu ficava tão empolgado com a aula que de vez em quando eu era indelicado sem perceber. Eu disse pro cara, Paulista, claro que não entendeu. Que recite o buchincho! Que recite o buchincho, certa feita, fui chegando, demansinho, que o cara junte a receita da torta que a vovó dele fazia. O contraditório para a defesa não interessa o que o cara vai dizer. É o direito de poder dizer. Talvez nada que preste, mas é o direito de poder dizer. E aí o cara continuou. Mas isso elimina a autotutela administrativa. Eu digo, aí eu não fui grosseiro, fui só sarcástico. De claro, assim como o contraditório penal elimina a pretensão punitiva do Estado. O contraditório penal elimina a pretensão punitiva do Estado? Claro que não. Então, o contraditório aqui também não elimina a tutela administrativa, só a contextualiza, só a coloca na necessidade de, vamos dizer assim, preservação dessas legítimas expectativas de cunho procedimental. Bom, isso é tema 138, já está no Supremo, né? Claro que o ministro Zé Antônio Dias Toffoli fez com que o Lopes Meirelles desse uns 3 cambalhotas no túmulo, né? Porque se vocês forem ler o enunciado do tema 138, está dito assim: ao poder público é dada a prerrogativa de revogar atos que reputem ilegalmente praticados, ponto e vírgula. Do ponto e vírgula para frente, nota 10 com estrelinha. Porém, deverá assegurar o contraditório, etc. O problema é do ponto e vírgula para... Sabe, antes do ponto e vírgula. Porque, a gente passou 40 anos para explicar a diferença entre revogação e anulação e saber que quando é caso de anulação, ou quando é caso de ilegalidade, eu não posso chamar de revogação, né? Eu tenho que chamar de anulação. Mas enfim, assim, vamos botar a culpa no estagiário. Esse foi o estagiário do gabinete o estagiário do gabinete que redigiu a primeira parte lá e foi o ministro que redigiu a segunda. Bueno. A terceira parte me parece que é a mais interessante, que é a proteção substantiva ou substancial da confiança, pela qual a segurança jurídica impõe a preservação, naquela nota de estabilidade que eu referi, que, de alguma forma, a segurança jurídica impõe a preservação ou de condutas estatais, ou, pelo menos, de efeitos de condutas estatais. Então, eu tenho na segurança jurídica um fator de preservação, de estabilização, de manutenção ou de condutas estatais ou de efeitos de condutas estatais. E aí é que eu começo a falar rapidamente daqueles que seriam os instrumentos concretos, as ferramentas concretas pelas quais essa noção acaba se manifestando. Tá? Bom, eu não vou indicar qualquer hierarquia, eu só tenho que fazer a menção desses instrumentos, talvez numa ordem qualquer. Ao fazer essa ordem, eu não quero que os senhores entendam que o primeiro é o mais importante, o segundo é o menos importante, e assim por diante. Vamos lá. O que o professor Romiro tratou lá em 87, depois num texto de 2004, e ele, para quem não sabe, ele foi um dos membros da comissão que redigiu a Lei Federal de Processo 984. A 984 é concebida por uma comissão de notáveis,
instituída lá entre 96 e 97, e essa comissão de notáveis entregou o projeto, na época era o governo FHC, o governo FHC não mudou uma linha na 984, e que encaminhou para o Congresso, que não mudou uma linha, e aprovaram. Agora, recentemente, teve mudanças. E há um outro grupo de trabalho agora, que foi secretariado pelo Walter Schwenkner, que escreveu uma tese de doutorado sobre proteção da confiança na UERJ, que propõe mudanças bem interessantes na 9784, na Lei Federal de Processo. Mas o que acontece? Assim, o primeiro marco que eu gostaria de salientar como uma decorrência dessa pleiade de ideias relacionadas com segurança jurídica e proteção da confiança é a limitação de um prazo para a administração anular os seus atos. Ou seja, ainda que concebidos de modo contrário à ordem jurídica, como a legalidade é instrumento da segurança jurídica, ela não é um fim em si mesmo. Tem muito intérprete do direito que acha que a legalidade existe para a legalidade. Né? É quase que um legalismo exacerbado. A legalidade é instrumental, ela é um instrumento do quê? Da segurança jurídica. Então, em 90% das hipóteses, a legalidade, ela concretizada, ela assegura a segurança jurídica. Mas, em alguns casos, ela se contrapõe à segurança jurídica. E quando a criatura se manifesta contra a razão da sua criação, ela tem que ser contemporizada, ela tem que ser, de alguma forma, temperada. O ministro Humberto Gomes de Barros, na RMS 257, disse lá na década de 90. Tem que ser temperada. E temperada como? Olha, bom, para ser mais justo, em 68, Miguel Reale, num livro chamado, não o filho, o pai, né, eu até brinquei com a professora Judite esses tempos, assim, é muito bom, professora, conhecer a cunhada do código. E ela diz, como assim? Sim, né? Se o pai do código é Miguel Reale, a professora Judite é casada com Miguel Reale Júnior, então a professora Judite é a cunhada do código, né? Vem a ser cunhada do código. O Miguel Reale, o pai, lá em revogação e anulamento dos atos administrativos, escrito em 68, já dizia isso. Que em alguns casos a legalidade tem que ser flexibilizada. E aí o que acontece? Não sei se o professor Ingo soube disso, mas houve uma nulidade no meu concurso lá na URGS. Uma nulidade severa, aquela que o professor Jacobuzzi tirou o primeiro lugar, eu tirei o segundo lugar. Ele foi nomeado primeiro, eu fui nomeado um ano e pouco depois, mas teve uma nulidade grosseira. Não que eu tenha corrompido a banca, mas a banca esqueceu de dar 3 palminhas que, segundo a resolução, lá eram necessárias para consolidar a proclamação do resultado, sabe? Então, foi ilegal o concurso, porque os caras tinham que bater 3 palmas, não bateram, logo há uma ilegalidade nisso. Então, o que vão fazer? Vamos lá? Não, peraí. Eu já organizei minha vida, já estou estável, já faz mais de 5 anos. Então, a lógica que, quando eu estudei na faculdade, se dizia o que é nulo pode ser anulado a qualquer tempo, que é o 114 da 8112, que é da década de 90, cai por terra, diante da necessidade de nós termos uma margem de tempo. Eu costumo dizer assim, como se fosse um fiel da balança, em que, num certo período de tempo, o peso do prato que pesa mais é da legalidade. Virou esse prazo, passa a ser o da segurança jurídica. Me assusta um pouco o fato de que o Supremo, por exemplo, diz que isto não vale, tema 1839 da repercussão geral, para atos inconstitucionais. Bom, ai. O senhor Romero pôde escrever sobre isso um pouco antes de morrer, dizendo, não, peraí. Primeiro, isso não tem sentido porque segurança jurídica é princípio constitucional. E segundo, de novo, falar de direito constitucional do lado de quem eu estou tem que ficar bem encabulado, uma Constituição de 250 artigos, com uma DCT que vai crescendo a cada dia. Né? Ela é maior do que o início, né? O professor sabe aquela piada que os franceses contam? Uma vez eu ouvi eu tive um colega francês, que na verdade ele é filho de pai francês com mãe caxiense aqui brasileira, e ele veio fazer mestrado aqui para conhecer o país. Ian Marcel Viguier, cara de Montpellier. Ele contava uma piada, né? Aquele humor francês, assim, ele disse, o cara chegou numa livraria francesa e pediu, eu gostaria de adquirir a Constituição da República Federativa do Brasil. Ao que o atendente respondeu, não, moço, aqui a gente vende livros. Periódicos é na banca ao lado. A Constituição Federal, com o grau tem regra de futebol na Constituição Federal, no artigo 217 tem regra de futebol. Então, assim, uma Constituição Federal como a nossa, quase tudo poderá ser considerado
inconstitucional. Então, dizer que não se aplica a decadência quando o ato é inconstitucional, para mim, é um equívoco do Supremo. Tá? Bom, mas enfim, esse é o primeiro instrumento, né? A fixação de um prazo decadencial para a anulação, para a desconstrução de atos, contratos, enfim, instrumentos da administração. O segundo é o que eu gosto, eu diria assim, porque talvez ele seja o mais prático de todos. Tá? O professor Almiro tem uma frase que eu adoro, que ele diz assim: segurança jurídica não pode tornar o presente e o futuro prisioneiros do passado. O direito tem que mudar, a sociedade muda, o direito tem que mudar. O direito muda, a interpretação tem que mudar também. A sociedade muda, o direito muda, a interpretação também pode mudar. E a segurança jurídica não trava esse processo, não pode travar esse processo. Seria um contrassenso que segurança jurídica significasse a petrificação do que aconteceu no passado. Mas as mudanças na legislação e as mudanças na interpretação haverão de, eu diria assim, contemplar limitações decorrentes da segurança jurídica. E uma delas, que desde 99 se situa no artigo 2º, parágrafo único, inciso 13, da Lei 9784, e agora está no artigo 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, com a redação dada pela 13655, é a vedação de aplicação retroativa de nova interpretação. Quer da nova interpretação? Ok. Quer da nova interpretação? Ok. Mas a nova interpretação não pode atingir fatos do passado. E o artigo 24 da LING, ele é importantíssimo, porque ele diz isso especificamente. O artigo 2º, parágrafo único, inciso 13 da Lei Federal de Processo fala isso em geral, vedação de aplicação retroativa de nova interpretação. O 24 da LING diz em matéria de validade do ato. Então, o ato é praticado, a gente bate um retrato a partir daquilo que era a orientação geral vigente nessa época. E aí, o parágrafo único do artigo 24 diz que é orientação geral. É uma súmula, é uma interpretação, é um parecer, é a praxe reiterada. Bate-se o retrato. Se mudar a interpretação daqui para frente, sem problema, mas eu não posso anular esse ato aqui. Vamos ao exemplo que não envolve nem tícios nem médios. Tá? Vocês sabiam que de 88 a 92, o Supremo batia a cabeça sobre ser ou não ser necessária a realização de concurso público para contratar empregados públicos de estatais que exploram atividades econômicas em sentido estrito? Banco do Brasil, por exemplo. Sabiam disso? Que o Supremo, hora dizia que sim, hora dizia que não. Sabiam disso? Pois bem. Eu já era. Vocês sabiam que tinha um parecer da PGE do Rio Grande do Sul, de 89, dizendo que para contratar gente no Banrisul não precisava concurso? Com base no qual, em 1991, 200 empregados públicos foram contratados no Banrisul sem concurso, com base no parecer da PGE. Ok? Pois bem, em 92 o Supremo bate o martelo. Tem que fazer concurso. Em 94, aquelas 200 contratações chegam no Tribunal de Contas. O que faz o Tribunal de Contas? De acordo com a jurisprudência, é vedada a contratação sem concurso. Não, peraí, cara. A jurisprudência que o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul usou em 94 para negar registro às contratações havidas em 91 é uma jurisprudência que surgiu em 92. A orientação geral que vigia quando a contratação aconteceu era uma orientação geral de um parecer da PGE, dizendo que não precisava de concurso. Então, é isso que o artigo 24 contempla. Bom, ainda na linha. Vamos falar agora do 23. Vamos falar do 23. Esse é o menos destacado, eu diria assim, nos nossos cotidianos. Tá? O que é o 23? Quando houver nova interpretação, isso aqui está no plano, vamos dizer assim, infralegal. Tá? Eu não estou aqui com isso assegurando... Uma das maiores decepções que eu tive foi com a ministra Carmen Lúcia. Naquele mesmo livro que o senhor tem, um livro de artigos, que o senhor tem, um livro sobre proibição do retrocesso, em homenagem a ele, ela tem um artigo dizendo o seguinte: conheço a jurisprudência de que não há direito adquirido a regime, mas
essa jurisprudência deve ser repensada quando se está diante de um regime de transição. Porque o regime de transição, diferentemente do regime jurídico, vamos chamar assim, o ordinário, ele é um regime que a pessoa, por ter a vigência da norma de transição, pensa em aposentadoria, né? Por ter um regime de norma de transição, ele incorpora ao seu direito com início e fim da vigência e do benefício. Por que eu me decepcionei um pouquinho? Porque ela é a relatora da DI 3105 e 3168, que tratou do que? Da revogação do artigo 8º da emenda 20 pelo artigo 6º e artigo 2º da emenda 41, ou seja, normas que revogaram regras de transição. Eu tinha umas 300 ações que tratavam desse assunto quando foi julgada essa DI, de modo que a TV Justiça já existia. Quando foi pautado o julgamento, eu fui para casa, fiz pipoca, sabe? Em Copa do Mundo, assim. Fui para casa, fiz minhas pipocas lá e liguei a TV. Tá, daí tem 200 sustentações orais, aquele negócio todo, e vem a relatora e diz, né, apesar dos argumentos contidos na inicial, não me sensibiliza o fato de se tratar de uma norma de transição, é recorrente a jurisprudência dessa corte de que não há direito exclusivo ao regime jurídico. Ponto. Né? E passa para o Gilmar Mendes, eu pensei, bom, esse é o cara que fala de enfim, fez parte da minha banca de doutorado, digo, aí ele disse assim, um dia essa corte tratará de proteção da confiança também nesses casos de regras de transição. Mas não é o momento ainda, ponto. Vida que segue. Vida que segue. Mas, no plano infralegal, quando eu estiver diante de regras, de alterações de interpretação por parte do administrador, o que diz o artigo 23? Que passa a ser um direito subjetivo a existência de regra de transição. O artigo 23 trata de um direito subjetivo do afetado pela regra mudada, pela regra cuja interpretação foi alterada para ser mais preciso, a uma regra de transição. Eu adiro a posição do professor Itiberê lá de Pelotas, não sei se você conhece o professor Itiberê, talvez um dos caras mais brilhantes que eu já tenha tido convívio, assim, que chega a dizer que anula a regra, a nova interpretação, por ausência de regra de transição. Tá? Vamos falar de um assunto que o senhorinho sabe que é um assunto muito sensível. Assim. Cada carreira, professor, tem as suas coisas mais, né, assim, mais cuidadosas. Pouca coisa é mais analisada, cuidada, né? Pouca coisa tem mais atenção na carreira da magistratura do que a antiguidade, do que promoção. Né? Vocês já viram dois juízes conversando assim? Eles se conversam como, né, tipo, militar, assim, né? Toda a turma qual, né? Eles se encontram assim, né? De qual turma tu é? É assim que eles se conversam, né? Eles se reconhecem. Porque é uma coisa muito importante, a carreira, a promoção, etc. e tal. Colegas, assim, ó, até hoje eu não vi nenhum processo de promoção por merecimento que não tenha dado rusgas, ronhas, chuvas, trovoadas, Tá? Aí o que acontece? Aí eu sou da magistratura, o professor Lino também é. Aí o que acontece? Nós temos uma regra que regulamenta a Constituição Federal, a LOMA, etc. e tal, uma interpretação, uma norma, um provimento do Tribunal de Justiça, no qual a gente está vinculado, que diz, olha, o cara ser promovido, o cara tem que fazer curso de pós-graduação. E eu me... Você foi maluco. Esse curso de pós-graduação só maluco faz, né? Isso é coisa, né? Isso é coisa de doido, né? Especialização, umas 5 ou 6, mestrado, uns 2 ou 3, porque eu quero ser promovido. E a regra dizia, para ser promovido, o juiz não precisa nem fazer sentença. Deixa o processo acumular, mas tem que fazer pós-graduação. Aí, alguém lá do órgão especial, alguém do CNJ, disse, não, peraí. A gente está formando magistrados com capacidade acadêmica, isso é muito bom, mas que talvez estejamos aqui desprezando outros valores, outros vetores que também são relevantes na magistratura. Vamos mudar um pouquinho isso aí, não é mais só mestrado, doutorado. A partir de agora é isso, mas também vai ter, por exemplo, quantidade mínima de sentença, regras de produtividade, sei lá, interação com a comunidade, o cara tem que ser sócio do clube local, sabe? Sei lá, vamos pensar em outros critérios, porque não adianta focar só no critério acadêmico. Vamos mudar. Ok. A segurança jurídica veda esta mudança? Não. A segurança jurídica proíbe que, com a nova regra, eu desfaça promoções havidas antes. Mas a segurança jurídica vai além disso. A segurança jurídica vai além disso. Tá?
Porque a segurança jurídica, ela obriga que no surgimento de uma nova interpretação que aumente as restrições ou crie, de alguma forma, condicionantes ao exercício de direitos, que haja regra de transição. Então, eu que estava no meio do caminho para ser promovido, me dediquei a fuzel, a fazer curso de pós-graduação, porque isso era o mais valorado, eu não posso, de modo abrupto, me deparar com a mudança da regra, da interpretação, que me desfavoreça. Então, é o direito subjetivo a regras de transição. E o terceiro e último destaque que eu faço da LINDB, né, já me avizinhando do final aqui, é uma regra do artigo 30, que tem um caput que diz o seguinte: olha, a administração pública tem que priorizar a segurança jurídica por meio de súmulas, resoluções de dúvidas, consultas, pareceres, ela tem que prestigiar a segurança jurídica. Mas o que eu mais destaco do artigo 30 é o seu parágrafo único, porque ele diz o seguinte: olha, é a força vinculante do precedente administrativo. A interpretação enunciada pela administração pública a vincula, até que haja mudança de orientação, e aí eu tenho que atrelar o 30 com o 24. Ou seja, pode mudar a interpretação, mas enquanto não mudar, enquanto não houver o overruling aqui, ou, eventualmente, não venha a ser caso de uma distinção, de um distinto, algo parecido, aquele modo de interpretar o direito tem que ser, é um direito do destinatário da função administrativa que aquele modo seja observado. É um efeito vinculante de precedente administrativo. Isso é de uma lei que é de 18. Em 2005, eu escrevi a tese de doutorado, defendi em 6 de fevereiro de 2006. Alguém é doutorando aqui? Alguém? Pois é, só para tranquilizá-lo, assim, eu defendi no 6 de fevereiro de 2006. No dia 15 de janeiro, eu fui ao escritório do professor Almir e disse assim: professor, o senhor acha que o tema é bom? Aí ele disse assim, ele deu uma gargalhada, aquelas que ele adorava, aquela gargalhada deliciosa, o professor Almir disse: olha, Rafael, eu acho que é um pouco tarde para me fazer essa pergunta. Nós já com banca montada, trabalho entregue, então assim, essa insegurança, essa angústia é mais do que normal. Mas eu, naquela ocasião, eu diria assim, primeiro que eu não tenho dúvida se eu aprovaria a minha tese de doutorado se eu fosse avaliador hoje, sabe? Assim, eu diria que é um trabalho esforçadinho, mas assim, eu acho que ela tem pouca coisa de originalidade, sabe? O que eu exijo para os meus doutorandos no conceito de originalidade, eu acho que eu não implementei. Não sei se isso aqui é um caso de anulação da minha titulação, mas enfim, eu acho que eu não implementei. A banca diz que eu implementei, mas eu tenho dúvidas. Mas assim, a parte mais original que tem no meu trabalho é justamente esta parte que eu procuro uma noção de segurança jurídica e proteção da confiança em relação a comportamentos válidos. Porque naquela época se falava muito da invalidade, né? Se falava muito da invalidade, a decadência. E eu digo, não, mas tem um compartimento que é a preservação de condutas estatais em decorrência de circunstâncias válidas. Então, por exemplo, eu dizia, primeira coisa que eu dizia, tem que ter prazo de decadência para revogação também. Tem que ter prazo de decadência. Se tem para anulação, que é um ato inválido, na minha opinião, com mais razão para revogação, para extinção de ato, não por invalidade. Outra coisa que eu defendia, que tem a ver um pouco com o artigo 30, eu chamei de teoria da base objetiva do ato. Ou seja, eu pratiquei um ato administrativo. Eu sei que é discricionário, eu posso revogá-lo. Mas se não mudou nada, por que eu vou extingui-lo? Entenderam? Então, eu chamei de base objetiva do ato. Quando eu falei isso na banca, eu olhei a cara do professor Gilmar Mendes, ministro Gilmar Mendes, ele me olhou com uma cara, que eu interpretei assim com uma cara, eu não disse isso, mas a cara que ele fez, eu li como assim: não inventa palhaço, sabe? Assim, a cara que ele fez, a cara que ele fez quando eu falei disso foi a cara de não inventa bobagem, sabe? Tipo assim, não inventa móvel, sabe? Eu fiquei com essa impressão, ele não disse isso, graças a Deus, ele foi elegante, mas a cara que ele fez me levou a essa informação. Porque naquela época falar disso era um troço estranho. E eu também falava de eficácia vinculante de precedentes administrativos. E eu até naquela época eu fiz uma tentativa, hoje relendo, é muito prosaica essa tentativa, mas uma tentativa de criar critérios, sabe? Do tipo, quando é que o precedente é vinculante? Ele tem que ser exteriorizado, ele tem que, né? Tem que ter uma certa quantidade de decisões no mesmo sentido. Eu fiz essa tentativa, por isso que eu digo, talvez a parte mais original, não é muito também,
parte mais original do meu trabalho tenha sido essa. E agora o artigo 30 contempla essa. Uma parte. Ufa, professor, fico mais tranquilo, então não é caso de anular. Não é caso de anular. Uma original é difícil para nós. E cada vez mais se escreve. É verdade, é verdade. E para finalizar mesmo, ainda que seja caso de anulação, e aí é aquilo que eu falei rapidamente, ainda que seja caso de anulação de condutas estatais, nós temos também hoje em dia que também permite a modulação em decorrência de segurança jurídica, mas não só em relação a ela, nós temos mais, eu diria assim, poderes modulatórios aos órgãos de controle. O artigo 20, o artigo 21 da LINDB permitem que a gente cogite de modulações objetivas, subjetivas, temporais e assim por diante. E aí, aproveitando que estou aqui, passem os olhos no artigo 147 e 148 da Lei 14.133, que é a lei nova de licitações, que está nesse convívio harmônico não hibridizável até 1º de abril do ano que vem, mas que em 1º de abril vai ser obrigatório, no que diz respeito à anulação de contratos. É um troço, não sei se já chegaram a se debruçar sobre isso, eu tenho um artigo que eu até escrevi sobre isso, é um troço diferente do que o Lopes Meirelles deu 6 cambalhotas no túmulo ao ler esse negócio. Por quê? Resumidamente, só cogito de analisar nulidade no caso de defeito não sanável. O sanável não se anula. O não sanável, a regra é não anular. Quando o defeito é insanável, a regra passa a ser o não anular. E quando anular, e assim, o que eu gostei do artigo 147? Ele diz isso, fala do interesse público e dá valores a serem observados. Se o custo de desmobilização é mais caro do que refazer a licitação, sabe? É bem interessante a regra. E quando anula, permite a modulação temporal no futuro, que é uma coisa que eu escrevi um tempo atrás numa RDA antiga, que é um termo inicial para o futuro. Uma vez eu estava em CAN, lá da Júris ali, e fazia parte da mesa, e eu, né, achando que eu estava reinventando a roda, e estava na mesa um amigo nosso, o Gilberto Schaefer, pai da pessoa de constitucional também, e ele, eu gosto dele porque ele tem, além do cabedal jurídico, ele tem uma simplicidade, assim, ele acabou, parece cheio, eu faço isso aí, né? Não com essa balaca toda que tu tá usando para explicar aí, mas eu faço isso, me dá um exemplo. Aí ele comentou, ele era juiz em Guaíba, quando foi julgada uma ação civil pública em que foi anulado o contrato de concessão de transporte coletivo urbano por falta de licitação, mas ele disse, se eu anular esse contrato de modo abrupto, eu deixo todo mundo pendurado no céu, a empresa não vai pagar verba rescisória, o município não vai ter ninguém para prestar o serviço, nem começar a fazer o processo licitatório, a comunidade fundamentalmente vai ficar sem serviço. Então, assim, é nulo, ninguém está discutindo se é nulo, mas o efeito da anulação é para daqui a X dias, né? Na época ele botou 1 ano, o tribunal falou 6 meses. Tá? Eu não quero criticar o tribunal aqui, mas assim, e é que a lei também fala em 6 meses, provavelmente mais 6 meses. Mas que 6 meses para começar e acabar uma licitação de transporte coletivo urbano de uma cidade de médio porte talvez seja meio pouco. Bom, professor Igor, seriam essas as rapidíssimas considerações que eu teria aqui a contribuir para provocar a curiosidade dos colegas e me coloco à disposição para alguma observação, algum comentário. Bom, primeiro, palmas para essa pergunta. Né? Obrigado. Mas primeiro sim, eu agradeço outra das qualidades do professor Rafael é como ele consegue pegar um assunto complexo e dar muita informação, né, de uma forma muito organizada, com exemplos que realmente, dizer agora que eu não sei mais o que é, né, fica difícil, tem uma desculpa para dizer que não sabe o que é. Né? Aí e tu tocaste com um assunto que eu achei que talvez tu não fosse tocar, claro, acabaste tocando, que ao final, que é justamente a questão do regime de transição. Né? E também a segurança jurídica, além do princípio estruturante, claro, do Estado de Direito, isso no início, ela também é tido como direito fundamental. Né? É claro, o conteúdo desse direito fundamental, novamente, tem que ser
tem que ser definido, tem que ser, inclusive, também concretizado, né? Até para o seu de proteção ser definido, né? E também se fala, portanto, do direito fundamental, também fundamental no regime de transição. Aí vem uma coisa que eu gostaria de acrescentar. Várias das situações mencionadas, né, tem a ver com o impacto desproporcional, né, da não manutenção, digamos, daquelas situações, para naquele estado de coisas, né, se realmente a decisão for retroativa, né? Como nesse caso da administração civil pública, e vários outros, né? Então, na verdade, também tem em causa o impacto desproporcional, né? Acho que a questão do impacto proporcional ela faz uma diferença aqui. E, na verdade, o que eu entendo é que existe também a noção de regras de transição isonômicas e proporcionais. Essa regra chama a transição, elas também não pode ser qualquer regra de transição. Elas têm que manter uma proporcionalidade, além de cuidar de não quebra de isonomia, né? Na verdade, o Tribunal Constitucional da Alemanha, os tribunais não julgam assim, né? Quer dizer, a próprio Tribunal Português tem várias decisões, a gente fala daquela coisa da igualdade profissional, que pode ser criticada, mas também, em alguns casos, ligada à proteção da confiança, né? Nessa jurisprudência da crise também, tem várias decisões aplicando para a sua confiança, essa questão também do impacto desproporcional, né? Eu temo, né? O problema é o seguinte: o ministro Barroso escreve, reconhece nos escritos o impacto no direito a uma regra de transição proporcionais, né? Não sei se julgará assim nas ADIs da Previdência, né? Eu estou arguindo isso, vários estão arguindo isso, né? Tem um parecer lá numa delas, e vamos lá aguardar novamente se não vai ser efetivo efeito Carmen Lúcia de mar da outra, né? Agora, novamente, não é o caso. Agora, novamente, não é o caso. Um dia será. Mas, assim, concordas com essa ideia? Sim. Não chegasse a falar da questão da legislação proporcionais. Eu acho assim, professor Ingo, vamos lá. Primeiro que eu sou um cara otimista, assim, no sentido de que a comunidade jurídica está evoluindo vertiginosamente. Ou seja, a gente hoje fala de assuntos que outrora não cogitava de pensar, né? Então, assim, chegar ao ponto de dizer... Eu acho que um texto seu que eu li... Assim, quando surge um direito fundamental, a gente tem um primeiro momento que é uma espécie de êxtase, né? Para depois vamos ver o que ele significa, né? Então, assim, para mim já é uma grande conquista a gente pressupor, nós termos o pressuposto de que é necessária a regra de transição. Eu digo comparado com antigamente, em que a regra de transição era considerada uma espécie de lambuja, né? Era um cala-boca para quem incomodava. A regra de transição da... o que é que está incomodando nessa reforma da Previdência? É juiz e militar? Faz uma regra de transição para juiz, faz uma regra de transição para militar, né? Dos 17% foi basicamente isso. Então, assim, antigamente a regra de transição era quase que uma benesse estatal. Bom, a gente já evoluiu no sentido de que não é isso, tá? Aí, professor, nós chegamos assim, né? Problema resolvido, problema novo. Qual é o problema novo? Qual regra de transição que é suficiente? Qual regra de transição que é satisfatória? Qual regra de transição que é necessária? E, portanto, qual aquela que não atende a esses pressupostos? Eu diria, professor Ingo, que a gente, assim, além de ser necessariamente proporcional e isonômica, a gente precisa talvez criar mais critérios, né? E aí eu acho que, né, os mestrandos e doutorandos estão aí também para isso, para a gente, partindo da necessidade de uma regra de transição, partindo da premissa de que ela tem que ser proporcional, de que ela tem que observar a isonomia, tem que observar a razoabilidade, enfim, uma série de conceitos, talvez encontrar critérios. Assim, estou pensando em voz alta, né? Pensando em voz alta, eu digo o seguinte: bom, uma regra de transição tem o regime 1 e o regime 2, eu tenho o regime de transição, o RT. Tá? Bom, o RT, ele tem que ser melhor do que o R2, mas ele tem que ser pior do que o R1, porque senão não é regra de transição, senão é direito adquirido, né? Então, assim, vamos lá, o RT tem que ser melhor do que o regime novo e pior do que o regime velho. E talvez, isso o professor Almiro tem um artigo sobre direitos formativos, talvez o critério para testar, eu não estou dizendo que é esse o único critério, mas o critério para testar se o regime de transição é adequado ou não, é que o regime de transição ele tem de ser tanto mais benéfico quanto mais próximo de adquirir o direito a pessoa estava quando o regime foi alterado. Então, vamos lá.
Vamos falar de aposentadoria. Regra de transição de uma alteração constitucional sobre regra de aposentadoria tem que ser diferente para o cara que estava com 34 anos e 11 meses e o cara que estava com medo de serviço. Então, assim, agora, claro, professor, o encontrar isso talvez seja... Eu me limito, professor, a dizer o seguinte, eu concordo que tem que ser assim. Agora, talvez nós pudéssemos nos debruçar sobre uma tentativa de criar critérios, testagens, para ver se a regra de transição atende ou não esse tipo de preocupação. Tem razão. Elas têm que ser diferentes conforme a natureza da matéria. Né? A gente não pode aplicar... Tributário é uma coisa, previdenciário é outra. Uma situação que referisse, em alguns casos, realmente a regra de transição tem que obedecer desde que alcance essa proporcionalidade. Claro, nesse caso, inclusive, o juiz de proporcionalidade ele é um pouco diferente, né, até do que se faz. Na verdade, é muito mais regra de transição razoável, né, proporcional. Na verdade, que se mede muito o impacto desproporcional que pode ter isso. Né, mas tem também um item importante ainda de um sentimento, digamos assim, de harmonização, de coordenação que ele tem que se concretizar, senão fica muito subjetivo, evidentemente, né? Com certeza, isso é uma das dificuldades, né? Mas essa linha, porque como foi bem nas primeiras coisas que falaste, a questão das expectativas de direitos, né? Tanto que na Alemanha, o direito é adquirido em vários países, não sei como é que na França, aí já não tem, mas em grande parte dos países não existe direito adquirido na Constituição, né? A maioria dos países não protege direito adquirido, nem a coisa julgada, né? Expressamente na Constituição como direito, mas são protegidos, né? Mas, em geral, não tem proteção absoluta. Nem direito adquirido tem proteção absoluta. O nível de proteção, quer dizer, a carga argumentativa, o ônus, evidentemente, a excepcionalidade de uma limitação, evidentemente, é que estão em causa. Mas também lá, nem as regras, nem as expectativas, as Anwartschaft, como diz os alemães, ficam desprotegidas constitucionalmente, né? E, como tu lembra, você acabaste estando aqui no meu textinho, né, lá que o primeiro que escrevi foi, na verdade, reconstruindo um pouco a jurisprudência alemã, de uma constitucional, de que, na verdade, a proibição de retrocesso, lá muito mais, ter proibição de retrocesso, nem é o mais importante, né? O que estava em causa é também a proteção dos direitos legislativamente concretizados numa pesquisa da constitucionalidade, da constitucionalidade, dessa restrição. Então, esse diálogo, regras de transição, está ligado exatamente à proteção constitucional das expectativas, né? Nessa tradição. Claro, imagino que tu sem razão, nunca se sabe que o Supremo vai decidir, quando ele decidir, se quiser decidir, né? E assim por diante. Uma outra coisa que no Brasil virou moda, né? Aquela coisa que está em todos os livros bonitos, inclusive dos nossos amigos, né? São ótimos, aliás, também questionam ministros, de que a corte está vinculada ao pedido, mas não à causa de pedir. Desde quando o Supremo está vinculado ao pedido? Né? Sim. Se pede uma coisa e dá outra, nem aquilo ele aprecia, né? E assim por diante, né? A começar pela questão da declaração de constitucionalidade com equivalente ao constitucionalidade do movimento constitucional. Eu não pedi a declaração de constitucionalidade, e, na verdade, todo mundo civilizado, né? A declaração de constitucionalidade, aliás, a declaração de constitucionalidade, ela não é um reflexo automático da declaração de inconstitucionalidade. Se improcedente é ação de inconstitucionalidade, né? Mas isso não resulta uma declaração automática equivalente de constitucionalidade. Inclusive, o direito comparado ali foi muito mal usado, né? Então, são essas coisas, né? Eu não enxergo, professor, eu não enxergo uma racionalidade na jurisprudência do Supremo. Não é uma racionalidade. Assim. A minha dúvida, já que eu sou um cara otimista, é se o Supremo passou a ser assim, ou se nós que somos os, chama assim, olheiros do Supremo, é que passamos a perceber. A minha dúvida é se a jurisprudência do Supremo não foi sempre errática. Sabe que isso é um estudo a ser feito. Nunca... assim, a gente sabe que ela é errática. Que ela é errática. Se ela passou a ser assim depois da Constituição. Ou talvez. Ou mais assim da Constituição. Ou, professora, se talvez ela. Assim, sabe o que me chamou a atenção? Eu sei que é outra época. Eu li uma vez uma biografia do Getúlio Vargas, em que se tratava das relações do Supremo com o governo.
né? Não é muito diferente do que a gente vivenciou nos últimos 20 anos, assim, nessas, né? Talvez o atual governo federal ele tenha mais rusgas com o Supremo, mas ele está longe de ser o único a fazer isso, né? O governo Lula, igualmente, o governo FHC também, o governo Dilma da mesma forma. Então, assim, essa relação entre Supremo e governo sempre foi tensa, né? E nessa época, da década de 30, 40, também foi. E aí, ali meio que mostrava, assim, né, que o Supremo julgava meio que à la carte também naquela época, né? Então, assim, a minha dúvida, professor, é o seguinte, isso é uma coisa, né, essa jurisprudência à la carte que a gente enxerga. Hoje tal fundamento importa, amanhã não importa, depois da manhã volta a importar e assim sucessivamente. Isso surgiu recentemente, nos últimos 34 anos, ou talvez nos últimos 34 anos tenham olhos para enxergar que isso tenha acontecido. Até porque está mais visível, está mais visibilizado. É isso, várias razões, eu tenho saber. A gente está acostumado a olhar um pouco mais para a jurisprudência, né? Criticamente, que era menos, né? Claro, dá para dizer que há também uma fase pós-88, tem uma fase um pouco mais conservadora e mais que é a fase do Nélia Silveira, do Paulo Grossar, né? Do Moreira Alves, com todas as participações aqui de decisões, né? Talvez fosse menos, porque o Supremo talvez fosse um pouco mais bloco, assim, embora lá tivesse sempre o campeão das divergências, o Martorelli, né, que eu estava lá, mas a gente percebe assim, também o nível de confrontação, de como, como se portar. A Justiça não nos fez bem. Não nos fez bem, né? Gente, assim, temos que encerrar, mas assim, o professor Rafael Marfini, hoje temos um grupo mais seleto, para saber, grupos de pesquisa, estudos, né? Também agradeço aos nossos colegas que estão nos acompanhando aqui, tem vários aqui, né? Que estão ali nos acompanhando, mas aí tem que voltar, né? Para que esse segundo semestre ele é sobre direito constitucional europeu e alemão, né? É uma coisa mais específica, né? Mas aí tem que voltar no próximo semestre, se quiseres, né? A gente fazer uma coisa mais juntando mestrado e doutorado, talvez convidar a Regina ou a casa para debater, né? Porque esse tema é um tema caliente. Né? Inclusive, no tribunal, quando eu estava no tribunal, a questão da retroatividade da jurisprudência benigna, né? Para efeitos de revisão, da revisão criminal, né? Que, claro, é muito mais complicado, né? Complicado, mas de todo modo, né? A gente teve lá 1 ou 2 casos em que se concedeu. Né? Se o professor me permitir uma sugestão... Quase me matou. Né? Se o professor me permitir uma sugestão, nessa linha também, nós temos hoje debates bem interessantes sobre o que é o direito sancionatório, o direito administrativo sancionador, e o quanto se aproveitam destas garantias que vêm do direito penal. E uma questão, um teste interessante, eu não vou dizer que o direito sancionador se resume a isso, mas um teste interessante foi o que o Supremo decidiu há dias atrás, no tema 1199, sobre a aplicação retroativa ou não da lei da improbidade. Né? Que ela disse assim, resumidamente, o Supremo disse, para algumas coisas não, para outras coisas sim, para algumas coisas depende. Né? Assim, eu costumo dizer, professor, até, isso é respeitoso, não faço esse comentário desrespeitoso. Eu acho que talvez esteja, e a TV Justiça amplificando a vaidade pessoal, talvez tenha gerado um pouco da causa disso. Às vezes me parece, professor, que tem uma ADI 4784 que tratava de uma questão de cigarros aromatizados. Tá? Uma questão que envolve direito regulatório, que é uma disciplina que eu estou dando lá também. Que a impressão que eu tenho é que nós não temos um tribunal constitucional. Nós temos uma sala onde trabalham 11 juízes constitucionais. E eles não estão muito preocupados em, por vezes, resolver problemas de interpretação constitucional. É que, na verdade, o Supremo Tribunal Federal, apesar de toda evolução do controle objetivo, concentrado, do europeu que teve, o próprio ministro Gilmar é um dos artífices disso, né? Acho que foi bem aqui, né? Realmente, isso ajudou a reformular muito e ampliar leis constitucionais. Ele não consegue descolar, não consegue descolar da ideia de vez em quando vão fazer esse tribunal de revisão. Né? Quer dizer, a coisa assim, ele não consegue descolar da ideia de uma Suprema Corte, que além de Suprema Corte, ela se arvora no direito, né? De
ser corte revisional quando decide ser, né? Então, um pouquinho isso. Mas, assim, acho que esse tema da lei de improbidade administrativa é um tema importantíssimo, que a gente podia, talvez, colocar nesse contexto de direitos fundamentais, porque acho que improbidade é uma forma de violar direitos, né? Talvez uma das mais importantes de tornar direitos inefetivos, né? No caso, dar muitos direitos inefetivos. No primeiro semestre, a gente fala mais de direitos fundamentais mesmo, né? E os convites são ordem para mim. Não, imagina, para mim é uma grande honra ter eles vindo aqui. A gente nos conhecemos há muito tempo. O professor Rafael assim, tem cadeira cativa lá na Júris, né? Nos projetos. Agora parei de anos para cá de organizar, mas eu lembro participar de vários, né? Organizei acho que uns 15 lá, né? Me deixaram fazer, então sempre um prazer. Além dessa forma também permite também participar, pode ser um pouco mais informal, de uma forma não pedante, né? Tudo fazer. Então, gente, uma salva de palmas assim. Obrigado. Obrigado. Na retirada agora. Isso. Até logo, pessoal. Tchau, pessoal. Gente, obrigado mais uma vez. É bom levar, né? É bom levar. Esse é um assunto que está 20 anos. E tem uma cadeira internacional, que é uma virtual, era uma virtual, que era uma top comunidade, que ele se tornou prejudicial. Eu queria falar com a Karen, então são dois, eu queria é o Sociedade Nacional de Direito, Tecnologia e Inovação. Ele vai ser também, eu falei com a Karen, ela falou que não, só que eu tenho uma viagem já agendada, não, a gente vai tudo encher, até diferentes. Não, vou tentar deixar. É obrigatório, não pode